Bom dia a todo mundo que está aí no Novo Dia. Hoje a gente vai fazer uma dinâmica diferente, um pinga-fogo aqui, olha, em tempo real para vocês que estão aí na expectativa do início da CPI da pandemia. De um lado eu estou com o senador Marcos Duval, ele que em vários pontos está mais alinhado ao presidente da República, ao Palácio do Planalto, e do outro lado aqui eu tenho um líder oposicionista, Humberto Costa, ele que é do PT e faz aí um outro lado dentro da própria comissão da pandemia. Bom, vou ter aqui a oportunidade de fazer as mesmas perguntas para os senhores, lá do estúdio, o Colombo também, e vocês vão ter também as mesmas condições de resposta em relação ao tempo do que irão falar. Ontem, Pazuello Day, dia 1. O ex-ministro da Saúde mentiu ou não? Começando pelo senhor, Marcos Duval. Olha, no meu entendimento, ontem ele veio revestido de general, totalmente diferente da função que ele exercia antes como ministro. Então a fala dele foi uma fala muito mais segura e, para mim, muito mais coerente até do que quando ele dava as entrevistas anteriormente como ministro. Então eu acho que, no geral, ele mostrou muita segurança e muitas respostas foram esclarecidas. Não, eu acho que ele mentiu bastante, foram várias. Acho que ele mentiu bastante e a maior mentira que ele contou foi desmentida de imediato pelas próprias declarações que foram dadas pelo presidente da República há um tempo atrás. É aquela que diz respeito ao fato de que ele não recebeu nenhuma ordem do presidente Bolsonaro para suspender as negociações e a venda da vacina Coronavac ao Ministério da Saúde por parte do governo de São Paulo. Havia uma gravação feita no dia seguinte a essa tentativa de negociação do ministro com os governadores e que desmentiu no ato, não é, essa colocação de Pazuello. Ele mentiu ainda sobre a questão da utilização da cloroquina por parte do governo federal na sua gestão, mentiu sobre o momento em que ele foi informado sobre a crise da carência de oxigênio em Manaus e muito mais outras que certamente serão objeto de questionamento no dia de hoje. Eu posso fazer um aspas? Essa questão que o amigo senador colocou, da questão da vacina, de ter mentido, no meu entendimento, foi o contrário. Uma coisa é o presidente da República como uma pessoa política e falando o que seus eleitores gostariam de ouvir. Outra coisa é o ministro da Saúde exercendo a função dele. Não tem como o ministro ou ninguém, ou eu ou você ou até ele, acatar uma decisão via rede social. Se o presidente postou alguma coisa na rede social, o ministro não vai ler a rede social do presidente e vai entender como uma ordem a ele. O presidente vai falar diretamente com ele, não compre, está decidido. Então, isso que ele explicou, uma coisa é o presidente, na sua fala política, e ele tem sempre umas falas polêmicas, outra coisa é ele deixando o ministro trabalhar. Isso, para mim, ficou muito esclarecido, muito claro. Essas falas não geram uma pressão em quem está lá sentado na cadeira de ministro? Porque ele falou pelas redes sociais também lado a lado com o próprio Pazuello. Então, isso gera, concordo com você. Tem falas que poderiam ser evitadas, até para não causar essa confusão da sociedade brasileira, de achar que ele já tinha dado uma ordem pelas redes sociais ou pela TV e o ministro não entendeu como uma ordem. Então, eu acho que falar menos, em muitos casos, seria muito produtivo para a gestão dele. Então, foi uma confusão? Veja, eu até concordo que o presidente faz isso, mas eu acho que um líder político, particularmente o presidente da República, não pode ter duas personalidades. Uma personalidade na rede, e a gente vê isso com muita frequência. Ele chega no cercadinho e diz que quer implantar o estado de sítio. Daqui a pouco o presidente do Supremo liga para ele para perguntar se é verdade. Ele diz, não, é brincadeira. E assim ele age de muitas formas. Mas é óbvio que o presidente da República, numa questão como essa, não teria dado aquela entrevista sem antes ter determinado ao ministro da Saúde que ele suspendesse aquela negociação. E acho que nós não podemos aceitar como uma coisa normal um presidente da República que tem duas caras, que tem duas falas, que é uma coisa na rede social e é outra coisa exercendo o cargo de presidente da República. Isso é inaceitável.
Colombo, a gente tem aqui, então, no momento, ó, dois lados da CPI, duas caras da CPI da pandemia também. De um lado, o senador Humberto Costa, que é ex-ministro da Saúde. Do outro lado aqui, Marcos Duval, ele que saiu do Exército, virou instrutor da polícia antes de vir para cá, para o parlamento. Então, vejam aí que são senadores com perfis também muito diferentes. É assim que a CNN trabalha, dando voz a todos os lados. Eu agradeço aos dois senadores pela atenção, é o Colombo falando aqui em São Paulo. Senador Marcos Duval, em determinado momento da CPI ontem, aliás, é a mesma pergunta que eu quero já deixar para o senador Humberto Costa. Em determinado momento ontem da CPI, o ex-ministro disse que tinha total autonomia para fazer o que achasse melhor no tratamento da pandemia e que ele nunca foi contraditado pelo presidente Bolsonaro, até porque os dois tinham um alinhamento intelectual sobre como lidar com a pandemia muito intenso. O senhor acredita que ele efetivamente gozava de absoluta autonomia no cargo e se encontrava até menos do que gostaria com o presidente, como ele disse, uma vez por semana, às vezes uma vez a cada 2 semanas, ou ele diz isso para tentar evitar uma eventual responsabilização do presidente Jair Bolsonaro na CPI? Não, olha, eu até como um ex-militar, eu entendo que o Bolsonaro também como um ex-militar, se relacionando com um general, não é qualquer pessoa que chega à posição de general. Você tem que ter um QI muito elevado e uma experiência de estudo muito grande. Então eu acredito que o Pazuello tenha falado realmente a verdade, que tinha dado a liberdade para ele então fazer o trabalho que deveria ser feito. Eu não vi, eu acho que ele buscou vários caminhos, não só o tratamento com a hidroxicloroquina, mas também a questão da vacina. O Brasil, 36 dias depois, foi o segundo país a ser vacinado. Então, no meu entendimento, poderia ter isso de forma mais clara para a sociedade. Eu acho que, nisso também eu acho que o Humberto Costa tem razão. Eu acho que você falar e agir tem que ser sempre da mesma forma, senão você confunde. Eu acho que isso que fez o entendimento da sociedade antes, e o Pazuello está colocando agora que nos bastidores ele tinha essa liberdade de agir a todo momento. E se você realmente vê as ações, realmente coincide. Agora, você em plena pandemia, num problema de saúde que nunca o planeta viveu, você achar o que é certo, o que é errado durante, é muito complicado. Pode ter certeza que daqui a alguns anos nós vamos ter certeza do que o que foi certo e do que foi errado. Mas agora, durante a pandemia, a gente só tem o achismo, a certeza nenhuma. Não, eu considero que ele, da mesma forma que os demais ex-ministros da Saúde, não teve qualquer tipo de autonomia. Nós recebemos aqui o ministro Mandetta, que disse que saiu porque não tinha autonomia. O ministro Tais, que disse que saiu porque não tinha autonomia. E, na verdade, o que se fala que é autonomia do ministro Pazuello, na verdade é porque ele cumpriu todas as determinações, todos os desejos, ele pensa igualmente ao presidente e jamais o contestou. Então ele demorou esse tempo todo por isso, porque, como eu disse naquela hora, na verdade havia um ministro da Saúde de direito, que era o senhor Pazuello, e havia um ministro da Saúde de fato, que era o presidente da República. Então essa autonomia realmente eu não vejo. Desculpa, senador, mas assim, o que ele vê como autonomia, que não tinha autonomia, por isso que saiu ou nem sentou na cadeira, para mim eu vejo como covardia, não autonomia, covardia. A situação era tão grave, tão caótica, que muitos não quiseram sentar ali para poder assumir a responsabilidade do que está acontecendo. Você em plena guerra, uma das maiores guerras, o número de mortos assustador, você assumir o comando disso não é qualquer um. Então eu acho que os outros foram covardes e deixaram a sociedade brasileira sem ajuda, e ele como um general, e é aí que eu falo a questão do militarismo, missão dada e missão cumprida, o presidente deu a missão a ele, ele não iria recuar, e sentou e foi. Então o Pazuello foi corajoso? De forma alguma, lógico, ele é uma pessoa que eu respeito, tenho apreço por ele, inclusive,
Mas como ministro da Saúde foi um desastre. A gente falar, por exemplo, que o futuro é que vai dizer como foi essa condução, quem estava certo, quem estava errado. Durante 1 ano e 10 meses que ele foi ministro, morreram 276 mil pessoas. Nenhum país do mundo viveu uma situação como essa, a não ser os próprios Estados Unidos. Segundo, o ministro Pazuello deveria sim ter tido a coragem de enfrentar o presidente como os outros dois tiveram. Não foi por medo que eles saíram, não foi por covardia, ao contrário, foi porque eles queriam fazer aquilo que era certo. O presidente não deixou e eles não tiveram receio de sair do governo, deixar um cargo que sem dúvida qualquer pessoa gostaria de exercer, por não concordar com a linha que o presidente queria impor e que não daria certo, como na verdade não deu. Mas o que é certo hoje? Nós não sabemos o que é certo hoje. Defende em vários pontos, o governo entende aí que é uma questão de interpretação do certo e errado. A CPI então não vai dar em nada? Olha, a CPI vai dar uma satisfação para a sociedade que a sociedade precisa. Eu não posso discordar que está sendo uma tragédia. Eu não posso discordar que mais de 260, 258 mil famílias perderam seus entes queridos. Eu não posso negar isso. Eu não posso achar que isso é normal. Então isso eu tenho que concordar. Era essa quantidade de famílias até então, quando o Pazuello estava na pasta. Agora já passa de 400 mil casos. Então, corrigindo, então são 400 mil, quer dizer, dobro até do que eu estava falando. Então eu não posso achar isso normal. Nisso eu concordo, que nós estamos vivendo um momento atípico e precisamos, com a CPI, dar uma satisfação para essas famílias que perderam seus entes queridos. Nós precisamos, como os parlamentares, fazer isso. Então, a CPI, para mim, está sendo muito útil a isso, esclarecendo o que o governo está fazendo ou estava fazendo, o que hoje nós já achamos que é certo ou o que já achamos que é errado. Respeito muito a opinião do amigo, porque ele é médico e ele também foi ex-ministro. Então, só que nós estamos em outros tempos e vivendo uma situação que nem ele nunca vivenciou e ninguém nunca aqui vivenciou. Está todo mundo tendo a primeira experiência agora, os prefeitos, os governadores. Nós também vamos querer saber o que os governadores fizeram, porque não podemos negar essas mais de 400 mil mortes. A gente tem ainda mais algumas perguntas do Colombo no estúdio, né? Aqui na dinâmica ficou um pinga-fogo mesmo, Colombo, mas é com você. Não, ficou muito legal. Só para encerrar a minha participação aqui de São Paulo, Basília, já deixando o meu agradecimento aos senadores, que daqui a pouquinho vão ouvir mais uma vez o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ao ser perguntado pelo senador Omar Aziz por que foi demitido, ele respondeu também com um jargão militar, como lembrou o senador Marcos Duval. Missão cumprida. O ex-ministro Pazuello cumpriu a missão que foi dada a ele como ministro da Saúde satisfatoriamente? Começo com o senador Humberto Costa agora. Eu ontem, inclusive, tive ocasião de dizer isso. No período em que ele foi ministro, nós tivemos 276 mil mortes. Eu imagino que a missão dele era evitar novas mortes. Agora já chegamos a 445 mil. Nem ele cumpriu sua missão e nem o presidente Bolsonaro está cumprindo. O Brasil hoje só tem kit intubação para atender as pessoas porque um grupo de empresas fez uma doação ao governo. O governo não consegue comprar o kit intubação que não está faltando no mercado mundial. O povo brasileiro não está tendo acesso às vacinas. Ainda na semana passada, 5 milhões de pessoas que tomaram a primeira dose da Coronavac não sabiam quando iriam tomar a segunda dose. Nós continuamos com o país à deriva em relação a essas coisas. E, sim, o ministro Pazuello foi parte importante desse período, porque passou lá 1 ano e 10 meses. Então, eu acho que ele não conseguiu cumprir a sua missão. Bom, eu vou discordar. Nós não sabemos, ele não disse qual era a missão. Nós não sabemos a missão completa, se ele completou o que o presidente determinou, até que viabilizar a logística para que um outro ministro que fosse médico pudesse assumir a pasta, ou que ele pudesse, como um general, saber lidar com o número de caos, de problemas que iriam surgir. Nós não sabemos que missão é essa. Ele só resumiu
que a missão que foi passada a ele foi cumprida. Isso não significa que ele evitou mortes, não significa que ele resolveu os problemas e que está todo o país vacinado. Ele não quis dizer isso. Ele quis dizer que dentro da conversa dos dois foi dada uma missão e ele achou que já cumpriu a missão e repassou agora, depois provavelmente de ter organizado a questão logística de vacinação e de cuidados com o brasileiro, passou então para um médico que outra não quis assumir por conta da covardia que eu falo, e ele então já repassou para esse ministro que é médico e ele está agora conduzindo de forma mais tranquila. Eu acho que essa missão que ele foi designado, acho que ele cumpriu. É isso, senadores Marcos Duval, Humberto Costa, muito obrigada pela atenção de vocês, nessa disposição de vir aqui, de peito aberto, responder aos nossos questionamentos, não deixa de ser um momento de tensão em alguns momentos, aí. Bom, é com vocês do estúdio, hoje, segundo dia de depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que está sendo chamado até de Pazuello Day 2, a missão. É com vocês. É isso aí, é o dia D, hora H ou retorno também, Enfim, vamos acompanhar, agradeço aos senadores Marcos Duval e Humberto Costa mais uma vez pela atenção com a CNN. Nós já temos imagens